Muitas pessoas passam anos esperando se sentir confiantes para agir. O problema é que a psicologia mostrou que isso é exatamente o que mantém as pessoas inseguras. A ideia popular é que algumas pessoas nascem confiantes e outras não. Parece lógico, mas as evidências mostram outra coisa. Autoconfiança não é um traço fixo de personalidade, é um comportamento aprendido. Entender isso muda completamente a forma como você encara o medo. Daqui a pouco você vai entender porque esperar se sentir confiante é exatamente o que mantém muitas pessoas na insegurança. Pense em uma situação comum. Você está numa reunião ou uma conversa importante. Uma ideia surge. Você pensa em falar, mas uma vozinha interna aparece. E se eu disser algo errado? E se parecer ridículo? Então você fica quieta. Alguns minutos depois, alguém diz exatamente o que você estava pensando. Naquele momento, surge um pensamento muito comum. Eu devia ter falado. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Medo não costuma impedir a ideia. Ele impede a ação. Mas por que isso acontece? Porque algo aparentemente simples, como falar em uma reunião, pode provocar tanto medo. Existe uma região no cérebro chamada amígdala. O neurocientista Joseph Dull mostrou que essa estrutura funciona como um sistema de detecção de ameaça. Sempre que o cérebro interpreta risco de exposição social ou julgamento, ela pode ativar respostas de medo. Em outras palavras, seu cérebro reage como se fosse perigo, mesmo quando é apenas uma conversa. Isso não significa que existe um perigo real. Significa apenas que o cérebro está tentando proteger você. Mas aqui entra um detalhe fundamental. O cérebro aprende com experiência. Isso significa que comportamentos repetidos criam padrões. Padrões não são permanentes. O cérebro também aprende quando a situação que parecia ameaçadora acaba sendo segura. O psicólogo Albert Bandura demonstrou algo essencial sobre confiança. Ele chamou isso de autoeficácia. A autoeficácia é a crença de que você consegue lidar com desafios. Mas essa crença não surge de pensamento positivo. Ela surge de experiência direta. Enfrentar algo difícil e percebe que consegue lidar com aquilo, o cérebro registra evidência. A confiança não nasce da motivação. Ela nasce da evidência. E aqui está o ponto que quase ninguém explica sobre a autoconfiança. A maioria das pessoas acredita no seguinte processo. Primeiro eu me sinto confiante, depois eu ajo. Mas os estudos sobre comportamento mostram o contrário. Primeiro vem a ação, depois o cérebro percebe que você sobreviveu. E só então a confiança aparece. A ação gera evidência. E isso explica porque esperar sentir coragem raramente funciona. Existe uma razão biológica para isso acontecer. O cérebro humano possui neuroplasticidade. Isso significa que conexões neurais mudam com repetição. Quando uma pessoa evita constantemente situações desconfortáveis, o cérebro aprende. Evitar é a estratégia segura. Mas quando pequenas ações são repetidas, um novo padrão começa a surgir. O cérebro não muda com intenção, ele muda com repetição. É por isso que psicólogos usam uma estratégia muito específica para treinar o cérebro. Na terapia comportamental, existe um método amplamente estudado, chamado de exposição gradual. A lógica é simples. Você não começa enfrentando a situação mais difícil. Você começa com pequenos desafios. Só um exemplo. Fazer uma pergunta numa reunião. Expressar uma opinião simples. Iniciar uma conversa curta. Cada experiência dessa cria uma evidência. E cada evidência altera a forma como o cérebro interpreta aquela situação. É assim que a percepção de capacidade começa a mudar. Agora observe um comportamento comum. Antes de agir, muitas pessoas começam a imaginar tudo que pode dar errado. O cérebro cria diversos cenários negativos. Quantas vezes você já se viu imaginando tudo dando errado, antes mesmo de tentar? Isso aumenta a resposta de ansiedade. O psicólogo Martin Seligman mostrou que interpretações mentais influenciam diretamente o nosso comportamento. O cérebro acredita nas histórias que você repete para ele. Quando pequenas ações são repetidas, algo importante acontece. O cérebro acumula evidências e acredita muito mais nas evidências do que nas intenções. Essas evidências mudam a percepção de capacidade. Com o tempo, o comportamento que antes parecia difícil começa a parecer natural. Então experimenta algo simples. Nas próximas 24 horas, escolha uma pequena ação que normalmente você evitaria. Algo pequeno, mas real. Se você fizer o desafio de hoje, comenta aqui embaixo. Treinei coragem hoje.
Isso é um acordo público com você mesmo. Porque a autoconfiança não é um dom, é um processo. E todo o processo começa com a primeira evidência.